A gente estamos aqui, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna TVI. Olha, vamos bater um papo hoje com uma das personalidades mais versáteis, mais comunicativa, extrovertida, uma figura que eu admiro pela sua capacidade extraordinária de fazer comunicação. Comunicação é um negócio fabuloso. Eu tenho já mais de 40 anos de estrada e eu às vezes me vejo com aprendizado, me vejo diante de pessoas que acabam sendo minhas professoras, embora não militem na comunicação. Porque é uma escola, comunicação é um aprendizado cotidiano. E quando eu vi o Martins ali fazendo as suas explanações, se expressando sobre suas ideologias, sobre seus posicionamentos políticos, eu fiquei, esse rapaz tem futuro, esse rapaz é bom, esse rapaz um dia vai ocupar um espaço de relevância na comunicação porque ele tem o dom da comunicação. Não sei se ele já fez curso de comunicação, coisa que equivalha, mas ele tem, eu sou muito perceptivo nesse contexto, eu tenho um olho muito clínico. Quando eu vou normalmente às cidades, eu gosto muito de ouvir rádio e eu percebo logo aqueles que são bons, né? Aqueles que estão ali mais por conta de uma necessidade laboral, mas percebo aqueles que têm capacidade extraordinária de fazer uma comunicação fácil de compreensão. É o caso do Thiago Martins. Thiago Martins, meu querido, bom dia. Bom dia, Val. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom dia a todos os telespectadores da TVI. Jogou uma responsabilidade muito grande agora em cima de mim. Você é um cara que tem história com a nossa região, e essa abertura sua aí me trouxe muita felicidade. Muito obrigado pelas palavras. É isso aí, a abertura foi fundamentada nos fatos. Martins, a gente percebe você uma pessoa inquietante, uma pessoa irrequieta, uma pessoa intrépida. Você tem sempre manifestado as suas insatisfações pelas coisas que têm ocorrido não somente em Ilhéus, Itabuna, mas em toda a região e Bahia. E você se notabilizou recentemente por algumas inserções que foram muito críticas de coisas que acontecem a nível de país. Qual é a sua visão hoje? Você que não se restringe a questões políticas locais, qual é a sua visão hoje? Aí eu faço uma indagação a respeito do Brasil que estamos vivendo. Esse país que nós estamos experimentando hoje é um país que tem uma tendência para melhorar ou em função das políticas públicas desenvolvidas e apresentadas pelo governo federal atual, você está desanimado? Como é que você está? Qual é o seu diagnóstico do país de hoje para o país de amanhã? Olha, Val, essa minha inquietude que você mencionou foi porque antes de eu entrar na política, eu sempre questionei muito os políticos que sumiam os 4 anos e apareciam somente no ano eleitoral. Então eu procuro dar o exemplo de estar sempre participativo no dia a dia da população, e essas necessidades elas acontecem um ano inteiro. Olha, Val, o Brasil que nós estamos vivendo hoje é um Brasil que voltou a sobrecarregar o pobre com impostos. Não tem como um Brasil crescer se ele está se endividando. Então, no Brasil que a gente vive hoje, quem paga imposto é o povo pobre. Por quê? O empresário ele repassa o imposto em cima do valor final, e quem acaba pagando é o pobre. Então, o Brasil que a gente esperava, era um Brasil de crescimento, um Brasil de um pouco mais de igualdade. O que nós estamos vendo é justamente o contrário. É mais narrativa, é mais perseguição, mais uma vez o judiciário aí participando ativamente da política nacional, perseguindo pessoas que no passado nós temos aí parlamentares que cometeram crimes hediondos e continuam soltos. No Brasil hoje, o que mais se faz é soltar político corrupto e prender gente que pode ter sido feita alguma coisa, gente sendo presa por ilação, uma coisa que não está na nossa Constituição, uma coisa que não está no nosso Código Penal. Então é impossível ficar calado diante desses fatos. O Brasil é uma terra extremamente frutífera, de um povo extremamente trabalhador, mas infelizmente possui uma classe política, porque escolhe mal, que não representa o seu povo. O que você vê no Congresso não é o que você vê no dia a dia, na fazenda, no setor produtivo, na indústria, que são pessoas trabalhando, pessoas investindo e acreditando no Brasil. Hoje, o Brasil volta a se endividar internamente e externamente, volta a ter uma classe política do toma lá da cá. Você vê a atuação do nosso Congresso Nacional hoje. Ontem, o presidente Arthur Lira fez uma coisa nunca antes vista no Congresso Nacional, que foi impedir o depoimento de um ministro numa CPI. Ele interveio para que o ministro Rui Costa não prestasse depoimento na CPI do MST.
Isso nunca aconteceu. A CPI ela tem o poder de investigação e ela tem o direito de convocar quem ela acha necessário para que conclua o inquérito. Se existe uma intervenção no inquérito, ali praticamente se torna nulo. Não tem validade. O ministro Rui Costa, qual é o problema do ministro dar entrevista lá? Então esse é o Brasil que a gente vive hoje e que a gente vai continuar aí expondo nossa opinião. Martins, a gente percebe que a política internacional do Lula tem privilegiado países que, na época do Bolsonaro, foram praticamente isolados da diplomacia brasileira. Eu diria que a Venezuela, a própria Cuba, agora mesmo, a relação diplomática brasileira tem uma tentativa de estreitamento do retorno de boas relações com Cuba, que é um país que muito pouco tem a oferecer e muito tem para extrair do Brasil, ou seja, não há como priorizar a Cuba em detrimento às boas relações que o Brasil tem que ter com Israel, com a Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, e esses países de primeiro mundo têm sido alijados em benefício de Argentina, que nos deve mais de 4 bilhões e está tomando mais empréstimo de nós, países como Equador, agora também, enfim, o Uruguai, vários países que não estavam num contexto de interesse político-econômico, hoje volta ao cenário com o advento da posse do Lula. Como é que você vê o Brasil nessa correlação mundial? Você acha que essa é a política correta? Ou seja, a política é se aproximar da Venezuela, da Argentina, ou a política certa era aquela que estava vindo com estreitamento de relação com a própria China, né, com os Estados Unidos, com o Canadá? Qual é a sua visão a respeito desse Brasil que está mais próximo da Venezuela e da Argentina e de Cuba hoje? Olha, Val, políticas internacionais elas são necessárias. E eu sou a favor que o Brasil tenha relacionamento com todos os países, todos eles, porque nem todo relacionamento é somente economia. Principalmente com os países que fazem fronteira com o Brasil, incluindo esses que o Lula gosta. Mas, mais do que minha opinião, a gente pode trabalhar com dados aqui. Como foi no passado esse relacionamento com esses países? O Brasil tomou um prejuízo. O Brasil fez empréstimos na qual esses países não pagaram e agora estão tomando mais dinheiro do nosso Brasil. O Brasil, Val, ele precisa de muito investimento ainda. Nosso setor industrial aí está sendo sobrecarregado, super taxado novamente. O agronegócio aumentou os impostos em quase 30%. Como é que eu posso aumentar impostos do setor que mais produz no Brasil e automaticamente e ao mesmo tempo emprestar dinheiro para outros países? Não tem lógica, essa conta não fecha. Se nós podemos emprestar dinheiro para alguém, eu não sou contra, mas primeiro vamos organizar a nossa casa. Ou se for para emprestar dinheiro para alguém, que economicamente isso tenha um retorno para o Brasil, que é o que você mencionou em relação ao relacionamento com os países de primeiro mundo. O Brasil, que é um país robusto, tem que se relacionar com países grandes. Tem que caminhar aquele velho ditado, me diga com quem andas que te direi quem és. Então o Brasil tem que andar com potências, porque o Brasil é uma potência. Ajudar países vizinhos, e eu acho que tem que ajudar, ajuda a diminuir os conflitos nas nossas fronteiras. Eu acho que isso é investimento. Então não sou contra ajudar países vizinhos. Agora, empréstimos dessa maneira, com charutos como garantia, é um deboche, não com a cara de qualquer um, com a cara do povo brasileiro que contribui, é dinheiro nosso, tributo, do trabalho. Então essas relações internacionais do Lula, do atual presidente, não são feitas de acordo com o passivo que vai beneficiar o Brasil. Não, são políticas ideológicas. Mais uma vez, o nosso dinheiro está indo para ditaduras, para comunistas que não vão trazer retorno algum para o nosso país. Na eleição passada, eu via você muito como aquele deputado mineiro, menino jovem, Nicolas, né? Nicolas Ferreira, parece, Nicolas né? Ferreira. O Nicolas, ele me lembrava muito você e vice-versa, entendeu? E eu achava que você ia ter um resultado bastante mais elastecido. O que é que faltou? Onde falhou? Porque eu via você com a cara do bolsonarismo. Você sintetizava de maneira muito fácil o recado, você dava a sua mensagem com fácil compreensão, mas a eleição não lhe favoreceu. Onde foi que você onde é que você detecta que houve a falha? E se é que houve falha? Olha, Val, eu estou aqui, muita gente não sabe, mas eu estou aqui há apenas 5 anos. Eu tive nessa eleição 6.200 votos. Eu não venho de uma família de políticos, eu não tinha grupo político, era eu e um celular. E para quem está aqui na região há tão pouco tempo, eu acho que nós tivemos um resultado expressivo. É óbvio que todo mundo faz campanha visando se eleger, e eu fiz campanha
de forma, você viu lá, contundente, querendo me eleger. Mas numa eleição onde nós tínhamos nomes grandes dentro da Bahia, que precisavam, que também constituíam um trabalho fiel ao eleitorado, como o próprio Capitão Alden, que foi eleito, isso não é eleição normal, uma eleição para deputado. Quantos candidatos a deputado de Ilhéus não saiu? Itabuna não saiu, nossa região não lançou. Isso divide muito o voto. E acaba que a raiz eleitoral, ela conta muito também na hora H. E eu estou construindo essa raiz ainda. Embora eu tenha um discurso contundente, embora eu tenha um discurso que ele é divulgado, ele é replicado, ele é reconhecido, eu estou construindo essa carreira política. E para a minha primeira eleição, eu acredito que o saldo foi positivo. Eu passei pela urna sem nunca ter passado. Fui o quarto mais votado do meu município, sem recurso financeiro, praticamente só 100 mil reais de fundo. Quem ficou na minha frente foram candidatos ou que tinham mandato ou que receberam 700, 1 milhão de reais. Então isso coloca a gente num nível muito bom. Eu fui mais votado do que gente que já foi deputado, de que gente que já foi vereador, que já teve mandato, já tiveram aí muito mais votos. E é uma construção, a política é uma construção. A gente deu um passo, espera agora poder representar Ilhéus na Câmara de Vereadores, sou pré-candidato a vereador, e vamos continuar trabalhando. Lá em Ilhéus, você teve quantos votos na eleição passada? Só em Ilhéus? Tive 2 mil votos. Para ser vereador, você precisa da metade, média. Vamos botar aí, para ser bem votado, um vereador bem votado em Ilhéus, o mais votado na última eleição, teve 1.500 votos. E o menos votado entrou com 430. Então você está, assim, tipo, numa situação muito confortável para ser eleito A eleição de vereador. vereador é tão difícil quanto a de deputado pelo mesmo motivo. Se lançam muitos Há candidatos. muita pulverização de Muita candidaturas, né? divisão. Então a gente precisa trabalhar. É óbvio que como eu já tive 2 mil votos dentro de Ilhéus, se traz sim uma certa tranquilidade, mas muitos amigos que votaram em mim, por exemplo, são candidatos e arrastam suas famílias. Então isso é necessário recomeçar um trabalho, é necessário estar ativo como a gente sempre está, participativo para manter esse eleitorado aí. Você é filiado ao PL, que em Ilhéus não tem muita projeção, né? Me parece que o PL não está no contexto de grandes partidos de Ilhéus, mas tem perspectivas muito favoráveis, né? Do partido se Do tornar... início do ano para cá, o PL foi o partido que mais filiou em Ilhéus. Nós, dia 12 agora, nós vamos ter uma reunião com os filiados, inclusive filiados e apoiadores. O PL de Ilhéus é o partido que mais agregou nomes de expressão na sociedade nesse primeiro semestre, capitaneado pela minha pessoa e o meu grupo. Nós estamos fazendo um trabalho muito rico em dentro de Ilhéus e pode ter certeza, Val, que nós estamos incomodando muito, porque o PL, dentro de Ilhéus, Bolsonaro teve 35 mil votos. A partir de 28 mil votos, nós já elegemos um prefeito. O Bolsonaro faz uma coisa que é muito difícil na política, que é a transferência de voto. Você vê que ele elegeu muitos deputados desconhecidos, prefeitos desconhecidos, fez uma base de senadores, governador. Quem era Tarcísio antes de Bolsonaro? Então ele tem essa capacidade de chegar em Ilhéus hoje e falar, meu prefeito é fulano. E vamos botar aí que 20 mil votos, 15 mil votos, 10 mil votos passe para o nosso candidato. A construção já começa alta. Isso. É uma coisa que é um degrau que custa uma vida, às vezes, e a pessoa consegue pelo apoio do presidente. Então nós estamos nesse ativo agora, de filiação, de constituir a nossa militância política de direita para levar o nome dos nossos pré-candidatos. Outro fator, o PL é o partido que tem maior tempo de televisão e rádio da próxima eleição. É o partido que tem o maior fundo eleitoral e é intenção do PL eleger prefeitos, um número em torno de 1.500 a 2.000 prefeitos. Ou seja, o PL está focado em eleger isso. O PL hoje é o partido mais preparado e estruturado de Ilhéus para concorrer à prefeitura. Ô Martins, a gente tem aqui informações de que o GDI, que é o Grupo da Direita Itabuna, associado ao PL, PMB, alguns partidos no entorno aí de Bolsonaro, partido da direita, partidos ligados à ideologia direita, e eles estão muito priorizando a vinda de Bolsonaro a Itabuna ainda neste ano. Vocês lá de Ilhéus têm esse propósito também? Vocês estão trabalhando nesse sentido de um lobby para que o Bolsonaro esteja em Ilhéus? Com certeza. Ontem eu tive uma reunião, ontem à tarde, com a Nacional do Partido, com o grupo jovem do partido, na qual eu expus essa necessidade da representatividade do presidente. E à tarde o capitão Alden me ligou, que é o nosso deputado federal aqui, e conversamos também sobre essa situação. Primeiro eu estou indo a Brasília com o nosso pré-candidato a prefeito Roberto Barbosa, para poder ter uma conversa com o presidente sobre o projeto de Ilhéus e a importância
da presença dele nessa região. No mês que vem, quem vai estar na Bahia será a Michele, são eventos do PL Mulher, na qual nós já estamos organizando. Provavelmente Bolsonaro a acompanhe, como ele tem feito em muitas cidades. Então, nós estamos começando a nos estruturar e organizar para isso. A presença do Bolsonaro aqui, que infelizmente ele não pôde vir durante sua gestão e também durante a campanha, ele é primordial. E hoje a agenda dele está voltada para isso, para apoiar projetos que tenham viabilidade eleitoral. O PL de Ilhéus está organizado. O Roberto Barbosa hoje é uma candidatura do PL ou uma candidatura com perspectiva de agregar outros partidos? Olha, a política é feita disso. Você tem que ter a perspectiva de agregar outros partidos, certo? Então, o nome do PL, o pré-candidato, ele se autodeclara pré-candidato. Então, nós temos no PL hoje o Roberto Barbosa. Nós vamos passar por uma convenção, você sabe como funciona, nós vamos agregar mais pessoas. Pode ser que daqui para lá apareçam outros nomes. O Roberto é um cara que está super aberto a ajudar o partido a crescer. E o PL tem essa necessidade de ajudar, de criar um projeto viável para o município de Ilhéus, um projeto sem vaidade, um projeto que tenha o pé no chão. E estamos nessa construção. Então, o PL está aberto, sim, a diálogo com muitas pessoas. Porém, como nós temos uma dificuldade em relação a veículos de comunicação lá em Ilhéus, Val, porque cada rádio é de um candidato a prefeito. Então, raramente você vai ver o PL. A nossa veia é a rede social, entendeu? Então, nós estamos trabalhando já, fortalecendo o nome de Roberto, crescendo, fortalecendo o projeto. Naturalmente, se porventura a gente tiver que trazer uma outra pessoa, agregar, o Roberto é uma pessoa que pode ajudar a impulsionar. O que a gente não pode é cair no mesmo erro de só aparecer na época de eleição. Entendi. A perspectiva do PL em Ilhéus, na chapa proporcional, é a eleição de mais de um vereador, vão ser 2 vereadores. Qual é o projeto, qual é a meta de vocês para o ano que vem? É uma eleição justa. O PL não vai abarcar candidatos de mandato. Nós temos a missão de levantar novas lideranças, novos nomes. O PL pode sim, se organizado, fazer entre 2 e 3 vereadores, pelo contexto que tem hoje, pela lista de candidatos que tem hoje, e essa é a nossa meta. Trabalhar para fazer 2, no máximo 3, se a gente der muita sorte. Vale lembrar que as regras eleitorais estão mudando para a próxima eleição. Nós saímos de 33 candidatos para 22. Nós temos aí algumas leis de barreira que estão mudando, isso dificulta um pouco a eleição. Por isso a necessidade de começarmos a caminhar desde já. É isso. A expectativa de vocês a nível de Ilhéus, ela se fundamenta na crítica aos problemas eventuais, ou vocês estão muito lidando com essa projeção do que poderá ser? A política de vocês tem sido pelo retrovisor, pelo que vocês estão vendo, ou a proposta é mostrar para o ilhéense o que é que pode ser desenvolvido a partir de agora? É claro, os projetos de direito eles são propositivos, eles têm a tecnicidade do projeto viável. Então, nós estamos montando um grupo de trabalho com pessoas técnicas para poder criar um plano de governo com um olhar para frente. O PL, Val, ele tem por característica de projeto político da direita, assim como foi o governo do presidente, tratar as pastas com compromisso, com respeito. Você vê a atual situação do nosso município hoje, que mal conhecem o secretário de turismo. O ano começou, nós não tivemos não tivemos Réveillon, não tivemos Carnaval, não tivemos São João, não tivemos o Aleluia, não tivemos a própria festa da cidade. Ou seja, o atual prefeito entregou as pastas da cidade a pessoas que não têm gerência sobre a pasta, que não têm intenção de desenvolver projetos, e o PL caminha justamente ao contrário. Nós queremos parceiros técnicos que nos ajudem a reconstruir o município e parceiros políticos que queiram alcançar esse objetivo de ver uma Ilhéus grande. Então existe o diálogo com os técnicos da cidade e existe o diálogo com os políticos. Nesse diálogo com os políticos, por exemplo, você tem algumas vertentes. Você tem o Gerberson, do PSD, que tenta ser candidato a prefeito. Tem o menino da rádio, o Valderico Júnior, que tenta também ser candidato. Tem o Kaká, né, que entre ele e Jabes parece que ele é que vai sair o candidato. Você tem alguns nomes que já são do conhecimento público, já são experimentados eleitoralmente. O Roberto Barbosa, nesse contexto aí, é flexível para o entendimento de ajuntamento.
ele pode ser vice, ele pode não ser candidato apoiando uma frente contra o candidato de Marão. O candidato de Marão é imbatível. O candidato de Marão vai ter apoio, por exemplo, do governo do estado. Qual é o cenário que você vê hoje em Ilhéus para a próxima eleição? O cenário político de Ilhéus, ele tem se repetido nos últimos 30 anos. Esses nomes que você mencionou aí, tirando o Jefferson, que é vereador de 2 mandatos, agora vai concorrer à prefeitura, são nomes que a gente sempre ouve e sendo mastigados em toda eleição, sendo ruminados em toda eleição. Ilhéus quer uma coisa diferente. Ilhéus quer uma via diferente, Val. O cenário que se desenha hoje, quando se começa a falar de eleição municipal, é o mesmo. E isso não cria confiança na população. Nossa, tudo de novo. Os mesmos nomes de novo. Nós temos que ter sabedoria para dialogar com todo mundo. Não existe aqui um projeto alucinógeno, uma coisa pessoal. Não. Política se faz com diálogo, com debate. E nós estamos abertos ao diálogo. O que a gente não aceita, Val, e esse é um posicionamento do PL nacional, é caminhar com ninguém que tenha aliança com o PT. Isso não vai acontecer com o PL. Isso aí é inegociável. E, infelizmente, o vereador, vamos por alguns nomes aqui, o vereador Jefferson, ele é da base do governo do Estado. E ele não vai sair da base do governo do Estado, senão ele se esvazia. Ele fica sem suporte, sem deputado, sem governo, sem nada. Então vai ser muito raro a gente ter algum tipo de aliança, embora exista diálogo. Em que sentido? Ele ainda é vereador, ele ainda está trabalhando pelo município. Nós, como oposição ao atual governo, nós projetamos e nós indicamos muitas coisas para o nosso município em relação à mudança. E ele pode representar alguma coisa na Câmara, então esse diálogo pode existir. Agora, para a eleição, eu acho muito difícil, a não ser que ele migre de base, vá para um partido que tenha a intenção de caminhar para o lado de cá. Valderico Júnior era o que eu estava tendo mais contato até o momento, porém criou uma proximidade muito grande com o Jabes Ribeiro, que eu não sei de onde ele tirou isso, e acabaram divulgando na cidade que ele vai ser vice de Jabes. Jabes foi vice o grupo de Jabes foi vice-governador do PT por 20 anos. É um grupo governista, é um grupo que não faz diferença se está lá ou se está cá. E não é isso que eu acho que é bom para o nosso município. Trocar Mário por Jabes, para mim, é trocar 6 por meia dúzia. Ninguém que tem amnésia para esquecer como foi os governos de Jabes. Não é isso que é democracia. Democracia é alternância de poder, é oxigenação de poder. Nós precisamos levantar novas lideranças e pleitear por uma nova política. Sim, mas aí quando você faz essas colocações, dando identificação aos prefeituráveis que poderiam estar dentro do alinhamento de coligação, coisa que equivalha com o PL, você acaba encontrando obstáculos que são intransponíveis. Porque, por exemplo, você acaba de citar a questão de Valderico Júnior, que é do União Brasil. União Brasil dá sustentação ao PT nacional, embora seja oposição ao PT estadual, mas tem uma ligação com o PP de Jabes, que já é enfronhado aí o grupo dele, né, mais situacionista, porque o PP hoje está mais tipo 90% de volta para o petismo do que de manutenção de uma oposição ao Jerônimo. Então você acaba não tendo alternativa nenhuma, vocês vão acabar sendo talvez a única alternativa de prefeiturável é essencialmente antipetista. Sem sombra de dúvidas, o partido do PL, o candidato do PL é 100% antipetista. Isso não tem... Sim, mas o único, você não tem outra alternativa lá. Porque todas as outras vertentes, todas as outras candidaturas majoritárias têm uma ligação direta ou indireta com o PT. Olha, diretamente, indiretamente, eu acho que o grupo de Jabes, sim. O grupo do União Brasil ainda não. Mas tem, porque o União Brasil é coligado com Lula. Mas aí, você tem o petismo... nós temos no PL hoje 2 deputados estaduais que estão na base de Jerônimo. Não dá para entender. Nós temos vice-líder do Nós temos um deputado federal, João Gabarcelar, que também provavelmente está na base do governo. Então não é esse radicalismo. Se eu me expressei dessa forma, não é esse radicalismo. O que acontece é o seguinte: se eu trabalho para eleger um Jabes Ribeiro, você acha que ele não volta para a base do governo? Mas me permita uma situação aqui. Quando a gente discute sobre essas questões de possíveis coligações, a questão é ideológica, não é fisiológica. Sim. O Jonga é uma mercadoria, o Raimundinho é uma mercadoria. A gente não pode ter esses cidadãos como raízes, como pessoas ideológicas. Não, eles são deputados do PL, mas poderiam ser do PCdoB. Não vejo diferença nenhuma.
Mas nós estamos falando aqui de posições ideológicas, que foi o que você acentuou. Então, ideologicamente, é inconveniente, é inimaginável o PL, por exemplo, se submeter a uma vice de Jabes, uma vice de Valderico Júnior, em função dessas circunstâncias, né, de rejeição do PL ao petismo. A questão é ideológica. Ó, vamos lá. Quando eu falei em relação a Jabes, a pessoa de Jabes ou o grupo de Jabes, que é um grupo a nível estadual, tem essa vertente. Mas o PP de Ilhéus, que até pouco tempo estava sendo capitaneado pelo Kaká, já não tem. Então, existe o diálogo de como a gente vai compor isso. Se nós formos compor, se não dá para dialogar. E nós fizemos isso no segundo turno da eleição para governador em Ilhéus, Val, e deu certo. A ACM Neto em Ilhéus ganhou com 10 mil votos de diferença, quando uniu PL, União Brasil e PP. Então a questão vai ser muito focada no local. Como né? vai ser? Claro, Porque claro. a eleição é municipal. A eleição municipal. Como vai ser a composição? Como vai ser a composição e quais são os princípios que essa composição vai abarcar, vai manter, vai dialogar? Esse é o porém da coisa. Estamos dialogando, estamos caminhando, estamos conversando e analisando os cenários. O mais importante é que ofereçamos para Ilhéus um projeto de mudança, Val. Pronto. Não Pra dá esse para projeto- caminhar, não dá mais para oferecer para Ilhéus mais do mesmo. Então, aí quando esse projeto tem que ser factível. Aí eu cito o caso aqui de Jefferson Moraes, Sim. Jefferson do PSD. Existe no PSD uma divisão. Sim. Existe um grupo ligado ao Marão, que é o maior líder do PSD, né? E tem o Jefferson, que é uma força forte no PSD, e ambos estão equidistante de interesses que sejam comuns ao PSD. Vamos que prevaleça o Jefferson como candidato do PSD, mesmo rompido com o Marão, e que o Marão apoie um outro candidato, né? Nesse contexto aí, o Jefferson passa a ser flexibilizado no entendimento de coligação com o PL, apoio do PL ou vice-versa. Como seria a relação com o Jefferson Moraes, uma vez ele candidato de oposição ao Marão, já que vocês lá são de oposição ao Marão? Não tem como o Jefferson ser candidato do PSD e oposição a Marão. Não tem como, isso não existe. A liderança regional do PSD hoje, ele é o prefeito Mário, por ser prefeito, por ter eleito a mulher dele, e pelo presidente do PSD, ser Otto Alencar, que apoia ele. Então, é uma ilusão muito... Inclusive, Jefferson está catando partido por aí. Até uma reunião comigo marcou, através de um empresário, ou seja, ele está sem partido. Ele está sem horizonte nesse momento. Aí vamos estender um pouco essa indagação. Ele sai do partido e vai, eu vou dar aqui um exemplo, para o PMDB, ou MDB, vou citar o MDB. Sim. Eu vou citar o PTB, uma outra legenda. Ele passa a ser um nome a ser considerado para sentar numa negociação de coligação com o PL? Eu não tenho nada contra a pessoa do Jefferson, contra a pessoa dele. Agora, os caminhos políticos e escolhas políticas que o Jefferson fez até hoje não representam nenhum tipo de lead que possa trazer para o PL algum tipo de pensamento em acordo. Não é o perfil que a gente procura se aliar. Por esse motivo, qualquer partido que o Jefferson for hoje vai ser um partido da base. Você citou aí, o único que você citou aí é o PTB, que vai coligar, vai fundir agora com outro partido, vai acabar. Mas o MDB é do vice, governador. A gente não vai estar no mesmo palanque que o PT, Val. O PL não vai estar no mesmo palanque que o PT. Eu sei que isso, para a nossa região, nos traz uma política difícil, porque a maioria dos partidos estão, de alguma forma, na base do PT. Então, é uma dificuldade que a gente vai enfrentar, porém, o PL hoje é um dos partidos mais bem preparados. Nós vamos enfrentar partidos de esquerda? Vamos. Um grande núcleo? Vamos. Mas nós hoje somos o partido PL. Vai aparecer mais do que todos eles na televisão e no rádio. Nós temos hoje a militância orgânica, que é a pessoa que quer a nova política, que trabalha de graça, dioturnamente. Nós temos movimentos de rua maiores do que a própria esquerda, que sempre foi a esquerda que liderava os movimentos de rua. Hoje nós temos um maior movimento de rua. Então nós não temos por que temer. Nós temos que respeitar. A gente não pode desafiar nosso adversário, a gente não pode subestimar e tratar com desleixo. Não. Agora, nós temos que ter posicionamento. O que eu sempre mantive no meu trabalho foi posicionamento. E o PL vai ter posicionamento. Nós estamos abertos a diálogo com muitos partidos, desde que eles conservem os princípios que a direita tem. É isso aí. Para concluir, Ilhéus pode ter Thiago Martins vereador a partir do ano que vem. Vou trabalhar para isso, sou pré-candidato hoje. Acho que um vereador tem que ter uma posição
na Câmara de neutralidade, uma posição não acabar com esse puxa-saquismo, esse papagaio de pirata que os vereadores às vezes fazem no prefeito. Não é isso que a gente quer. Eu acho que a fiscalização ela ajuda o município a crescer, ela ajuda que coisas erradas não aconteçam, ela inibe o prefeito. Se tem um cara que vai ali fiscalizar, que não vai fazer jogada, o prefeito ele automaticamente ele tem um pé atrás. Então, assim, eu acho que eu posso ajudar muito na legislação da nossa prefeitura. Nós temos aí a reforma tributária para fazer, muita lei atrasada, muita lei retrógrada, as nossas leis do município não estão sendo renovadas, não existe tecnologia no nosso município, e da Câmara de Vereadores a gente pode ajudar muito isso. E se nós conseguirmos eleger o prefeito, aí que a gente faz uma Melhor base ainda, não é isso? melhor ainda. É isso aí. Martins, eu quero agradecer sua participação aqui conosco e torcer que você tenha sucesso, porque eu sei que você, vereador, vai fazer um diferencial enorme em Ilhéus. Amém, Val. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, obrigado a você que assistiu. Se puder, compartilhe. Se você não conhece meu trabalho, todas as minhas redes sociais é @Thiago com TH, Thiago Martins Bahia. Obrigado. É isso aí. Obrigado também você que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.